Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que estão chegando aqui agora, que não me conhecem, ou que estão assistindo essa live gravada, meu nome é Rony Peterson e eu sou o criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios, tá? E o principal objetivo nosso aqui, enquanto Método GEM, o meu principal objetivo é ajudar aí os empresários a saírem do operacional, porque praticamente a maioria dos pequenos empresários não consegue sair do operacional, fica ali o tempo todo envolvido na operação, 12, 14, 16 horas por dia. E os principais objetivos que nós temos quando nós abrimos um negócio geralmente é ter mais tempo e mais dinheiro. A gente acaba não alcançando porque a gente fica cada vez mais refém da operação, refém das nossas empresas, e a empresa fica refém de nós como donos. Então, as bases da gestão vão ajudando, vão trazendo dicas, vão trazendo ideias de como nós conseguimos gradativamente sair da operação e começar a ficar numa posição mais estratégica, que é a posição que nós devemos estar como donos de negócios, como gestores, como empresários e empresárias, que nós devemos estar. É estar numa posição onde nós conseguimos olhar a nossa empresa de cima, nós conseguimos ali fazer as conexões, entender como que está funcionando cada uma dessas peças, vamos dizer assim, que são os nossos setores, que são os nossos funcionários, os nossos processos, e ir ajustando para que a gente consiga aí ter uma empresa mais lucrativa, para que a gente consiga ter uma empresa mais autossuficiente, que não dependa tanto da nossa presença, da nossa interação o tempo todo. E o tema dessa noite é um tema bem interessante, que eu selecionei aqui alguns pontos para nós trabalharmos, que está dentro da base de gestão de vendas. O tema dessa noite é: saiba quais são os erros mais comuns na gestão de vendas. Então nós vamos trabalhar aqui o que geralmente os empresários, as empresárias fazem, cometem de erros quando está ligado ao departamento comercial, a gerir corretamente o seu time de vendas, a gerir aí, fazer a gestão das vendas. Então, antes de nós entrarmos aí propriamente no tema, que é quais são os principais erros, primeiro nós precisamos entender o que é gestão de vendas. Porque muitas vezes nós temos um departamento comercial, nós temos um vendedor, ou às vezes o próprio dono é o vendedor, mas não existe uma gestão desse departamento, não existe uma gestão desse setor ou dessa função, se no caso for apenas uma única função dentro da sua empresa. Então, fazer a gestão da venda é pensar esse departamento ou essa função de forma mais estratégica, extrair dela as informações que são necessárias para, a partir dessas informações, a partir desses dados, ou seja, esses indicadores, nós conseguimos traçar estratégias corretas para ter mais controle realmente do nosso departamento, departamento de vendas e dos nossos resultados. Porque numa boa parte das vezes, os nossos departamentos comerciais, ou seja, os nossos vendedores, eles muitas vezes estão sofrendo vendas, eles não estão fazendo vendas. E por que eu estou dizendo que muitas vezes nós sofremos uma venda em vez de fazermos uma venda? Porque uma boa parte das empresas tem um departamento totalmente passivo. E por ter um departamento totalmente passivo, você não tem controle dos resultados, você não tem previsibilidade. Então, fazer gestão das vendas é ter controle desse departamento, ter previsibilidade, ter os números, e aí você ter como ajustar o seu processo comercial dentro daquilo que a gente chama de funil de vendas. Porque o que acontece quando nós não temos uma gestão das vendas, né? Por que é importante você entender isso? Porque quando você não tem uma gestão das vendas, você também não tem controle sobre o seu negócio, sobre os resultados. E às vezes você chega ali perto do fim do mês e começa a pressionar teu time comercial para vender mais, porque senão não vai pagar as contas. Mas às vezes a gente só sabe disso na reta final, no fechamento do mês, nos últimos dias. E aí fica aquela pressão louca sobre os vendedores, tem que vender mais, tem que vender mais, tem que bater a meta. Só que muitas vezes o nosso time comercial não sabe como fazer isso. E por que muitas vezes o time comercial não sabe como fazer isso? Porque nós, como gestores, como empresários, não estamos assumindo esse papel e dando as devidas orientações de forma estratégica para o nosso time. E daqui a pouco vocês vão ver que isso que eu estou falando está conectado aí com um erro muito grande da parte dos gestores quando a gente pensa no departamento de vendas ou de gestão das vendas. Tá? Então, por que vale a pena você investir tempo e dinheiro para
aprender como fazer a gestão das vendas. Óbvio que você não vai aprender só das vendas, né? Lembrando que a gente está trabalhando aqui todas as bases. Gestão de vendas é uma dessas bases, é a quinta base das 9 que nós trabalhamos. Mas por que vale a pena a gente investir tempo e investir dinheiro para fazer a gestão das vendas? Primeiro, vale a pena porque a gente passa a ter um processo que pode ser replicado. Então, toda vez que você faz a gestão do teu departamento, você vai entender que daqui a pouco você tem que ter um processo. E tendo um processo, isso fica replicado. E aí você não corre aquele risco de muitas vezes você ter um vendedor que performa, outro vendedor que não performa, e você contrata um novo vendedor e fica dependendo da sorte. Quantas vezes nós, como gestores, contratamos vendedores e dependemos da sorte para ver se ele vai dar certo ou não. Só que quando você tem a gestão do teu departamento comercial, a gestão das vendas, você passa a ter controle, você passa a ter a possibilidade de replicar a metodologia, você passa a ter números e esses números te dão a possibilidade de desenhar estratégias, de fazer os ajustes e aí sim ter previsibilidade das suas vendas, aí das vendas da sua empresa. Então, para a gente continuar aqui, quem entendeu o que eu falei, dá um joinha aí e escreve aí no comentário se você tem ou não gestão das vendas dentro do que eu expliquei até agora. Coloca aí, eu tenho uma gestão ou não tenho uma gestão das vendas aí. E lembrando que, mesmo que o vendedor seja você, ou seja, você é o equipe, é o dono da empresa, é você que vende, é você que entrega e não tem problema nenhum. Esse é um processo natural. Eu explico isso nas fases da empresa, lá em gestão de cultura, esse é um processo natural. Muitas vezes nós vamos abrir uma empresa, no início nós vamos fazer todas as posições e daqui a pouco nós vamos começar a contratar e se você fizer isso da forma correta, a tua empresa vai crescer, vai para uma maturidade, vai ser mais lucrativa e vai acabar sendo autossuficiente. Agora, se você não fizer isso da maneira correta, a tua empresa vai crescer, mas o crescimento dela só vai te trazer dor de cabeça, cada vez menos tempo, cada vez mais problemas. Então, olhando como gestor, não importa se você tem um time ou não nesse momento. Você precisa fazer a gestão das vendas mesmo quando esteja só você vendendo. Hoje, aqui na empresa de tecnologia, eu tenho um time comercial, eu tenho vendedor, eu tenho pré-vendedor, eu tenho uma pessoa responsável pelo departamento comercial, tenho um time dos outros departamentos, mas há alguns anos atrás era eu que vendia, era eu que instalava, era eu que treinava. No início da minha empresa era normal fazer isso. Na empresa anterior, que eu fui sócio, na empresa de treinamento de desenvolvimento pessoal, no primeiro ano a gente vendia, a gente instruía, depois de um tempo a gente foi formando o time, já não precisava mais vender, a gente só instruía, só formava o time. Então é natural esse processo, mas independente se você tem ou não vendedores, ou se você é o vendedor, a vendedora aí como dono ou dona dessa empresa, você precisa olhar para esse departamento como se ele fosse um grande departamento e já fazer gestão desde o princípio. Porque o César falou, eu não tenho aqui a gestão ainda da venda, né, César? Então, você precisa olhar, independente do tamanho do departamento, como se fosse um grande departamento e que necessite dessas ferramentas. Porque se a gente esperar o departamento crescer para só depois fazer gestão, para só depois pensar a gestão, pode ser que ele cresça de uma maneira tão desordenada que a gente não consiga organizar isso depois. E aí vai ser quase que impossível você organizar e muitas vezes você vai ter que trocar teu time, porque aí o time não vai estar se adequando àquilo que você vai tentar trazer para ele. Então, quanto antes você organizar o seu departamento comercial, você fazer essa gestão, você assumir esse papel como gestor, quanto antes você conseguir fazer isso, melhor para você. Porque depois que o teu time crescer, se ele crescer já organizado, é muito mais fácil. Ontem eu conversava com um gestor que está em sala conosco na turma 5, e ele falava para mim assim, quando eu estou passando por um grande problema, eu falei, qual? Ele falou, cara, a gente resolveu implantar um CRM profissional no nosso departamento comercial da nossa empresa. Eu falei, tá, e qual o grande problema? Ele falou assim, a galera não lança. Os vendedores não lançam o que tem que lançar. Eu falei, como assim? Ele falou, não lança, eles só lançam a venda final porque eu falei que ia pagar a comissão a partir de agora se tivesse no CRM. Se não tivesse no CRM, eu não ia pagar. Aí ele falou, cara, o que eu faço? Olha só, ele já não tem um time tão pequeno, já é um time maior, é uma empresa grande.
é a maior empresa da cidade dele no segmento dele. Eu não vou dar o nome dele aqui para não comprometer o time dele, que talvez possa estar assistindo essa live. É a maior empresa no segmento dele, na cidade que ele mora lá, que ele tem o negócio. E o time não se adaptou a usar o CRM. Só que eles não tinham CRM antes, eles não tinham um sistema de gerenciamento das vendas. E agora que o time já está grande, que fazia as coisas sem o CRM, ele está tendo esse desafio. E eu explico muito sobre isso na sessão de gestão de vendas, que é um processo agora para você conseguir implantar metodologias e fazer gestão do seu time. É um processo, porque o time vai estar mal acostumado. E aí vai ter que passar pela cultura da sua empresa, vai ter que passar ali por implantar os comportamentos que talvez você espera do teu time e eles ainda não tenham. Então, é natural, quando o time já está grande demais, você tentar implantar gestão e você ter uma certa resistência do teu time, porque é natural do ser humano ter resistência à mudança. Para pensar se nós mesmo como gestores muitas vezes não temos resistência à mudança. Às vezes você não está tendo os resultados que você gostaria, não está tendo o lucro que você gostaria, não tem a empresa que você gostaria, mas quando eu falo para você assim, cara, precisa treinar, precisa estudar, precisa gastar tempo, você fala, cara, eu não tenho tempo, eu não tenho mais paciência para estudar, eu não tenho mais paciência para assistir uma aula, eu não tenho mais paciência. E aí, ou seja, se nós como gestores temos resistência a mudar, a colocar energia na mudança, imagina às vezes o vendedor, o funcionário que está contigo, quando você fala que você vai implantar uma gestão sobre o departamento, e para isso tem que implantar ferramenta e processo. Ele vai ter resistência da mesma maneira que nós temos. A diferença é que nós, como gestores, nós temos o conhecimento que aquela mudança ela vai trazer um benefício para o nosso negócio e muitas vezes a gente vai pagar o preço. Às vezes o funcionário não tem essa consciência, porque a forma como a gente vende para ele parece só mais uma burocracia, mais uma dor de cabeça, mais um processo. E aí, como alguns dizem, é uma burocracia. O funcionário enxerga dessa maneira e fala, nossa, é só mais um trabalho para mim. Nossa, é mais uma coisa que eu tenho que preencher, é mais uma coisa para ele me cuidar, para ele saber se eu estou trabalhando ou não. Então, a forma como ele vende muitas vezes é o que gera essa resistência, porque o ser humano já tem resistência natural à mudança. E por que nós temos resistência à mudança? Porque mudar dói, porque mudar gasta energia, porque mudar exige que você pense, mudar exige que você saia da sua zona de conforto. É natural que as pessoas tenham resistência à mudança. E o teu time comercial vai ter resistência à mudança quando você decidir implantar a gestão. É natural. Vai da sua expertise como empresário, como empresária, a forma como você leva a mudança para o teu time. Por isso que a gente fala tanto no método GEM, que você não pode literalmente enfiar as coisas de goela abaixo no teu time. Precisa ter um passo a passo, precisa ter um processo, precisa ter as ferramentas certas, precisa implantar as ferramentas que vêm antes. Antes de você pensar em gestão de vendas, você tem que pensar em gestão de pessoas. Porque quando você pensa em gestão de pessoas, você começa a colocar teu time na cultura, você começa a colocar teu time dentro dos comportamentos, você começa a implantar as rotinas e rituais de acompanhamento, as ferramentas para isso. O teu time começa a enxergar que agora existe uma parceria do lado da empresa, existe um ganha-ganha, ele está crescendo, porque você está acompanhando, porque você está dando feedback, você está mostrando onde ele precisa melhorar. Então quando você vai para a próxima etapa, que é trazer uma melhoria, ele enxerga como uma melhoria e não como uma burocracia, algo que vai trazer aí um trabalho, que vai trazer muito mais trabalho para ele. Então, se você está enfrentando desafios com o teu time comercial para implantar novos processos, novas ferramentas, se pergunta, eu fiz o trabalho que vem antes? Eu estou acompanhando esse time, eu estou implantando a cultura, eu estou fazendo gestão de pessoas antes de tentar estruturar processos? Porque às vezes nós, na ânsia de crescer mais ou de resolver um problema financeiro, a gente quer simplesmente implantar processo para vender mais. Só que se isso for implantado da forma correta, vai até atrapalhar teu time. Porque realmente, se ele não entender o benefício daquilo, se ele não for treinado para aquilo, ele vai ter até menos tempo para fazer o trabalho que ele deveria fazer. Então por isso que existe um pré. Por isso que gestão de vendas é a quinta base. E não a primeira. A gente passa por cultura, passa por pessoas, passa por processos, passa por produto, para só depois entrar, né? Na verdade é a sexta, porque a gente passa por marketing para depois entrar em vendas. Então é um processo, né? Existem etapas anteriores para você vir organizando o seu negócio, para na hora que você chegar no time comercial, você ter muito mais facilidade para você conseguir implementar
esse processo, essas ferramentas dentro da sua empresa. Tá? E se você esperar ter tempo para implementar, você não vai implementar. Se você esperar estar com a vida tranquila para implementar, você não vai implementar. Da mesma maneira, se você esperar ter tempo para treinar, se você esperar ter tempo para estudar, se você esperar ter tempo para ler um livro, para fazer um curso, para fazer uma reunião com uma outra empresa, para aprender um processo, se você esperar tempo, você não vai fazer. Você não vai fazer, porque a nossa vida como gestores, enquanto a gente não sai do operacional, a gente não tem tempo. Então você precisa literalmente fazer o seu tempo, dedicar um horário, delegar o que precisa ser delegado para poder começar a organizar, para começar a estudar, para começar a pôr os processos. Porque se você esperar ter tempo, você não vai pôr nada de novo no teu negócio. E aí vai ser um dia após o outro, sempre da mesma maneira. E pelo menos atribuem a Einstein, eu não sei se é de Einstein essa frase, mas diz que Einstein dizia que fazer as coisas do mesmo jeito, esperar resultados diferentes é loucura. Então a gente vai fazer um dia após o outro sempre do mesmo jeito, então sempre vai ter o mesmo resultado, ou em alguns casos até resultados piores. Porque às vezes fazer do mesmo jeito não vai garantir o mesmo resultado que tinha no passado. Eu discuti essa semana sobre isso com o meu time de liderança. O valor que a gente investia em marketing há um ano atrás e as estratégias que nós tínhamos em marketing um ano atrás não dá o mesmo resultado agora. Então, ou seja, fazer do mesmo jeito nem sempre dá o mesmo resultado, às vezes dá um resultado pior. Um resultado melhor dificilmente. Para ter um resultado diferente, para ter um resultado melhor, precisa fazer diferente, precisa melhorar, precisa investir, precisa se dedicar, precisa literalmente como gestor estar disposto a pagar um preço. Então vamos falar um pouquinho dos erros, dos principais erros que nós como empresários, como gestores cometemos na hora de fazer a gestão do time comercial, a gestão das vendas da nossa empresa. Então, lá no Método GEM, nessa sessão, eu elenco os 9 principais erros. Eu quero trazer aqui, até pelo tempo que nós temos aqui para essa live, eu quero trazer aqui 4 a 5 principais desses erros. Metade deles eu quero entregar aqui para vocês, né, dentro do meu propósito, faz parte do meu propósito evoluir as pessoas a partir do ensino. Então eu quero ensinar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês quais são os principais erros que nós, empresários e gestores, cometemos quando a gente pensa em gestão de vendas. Tá? Então o primeiro deles aqui, não é o mais importante, mas é o primeiro, mas está na escala dos mais importantes, é estabelecer metas para o nosso time que são inatingíveis. Eu costumo dizer assim, dá vontade de falar para o gestor, então você estabeleceu essa meta? Vai lá para o campo de batalha e bate a meta para a gente ver se é possível. É natural, eu vejo isso acontecendo naturalmente entre os empresários que não têm domínio de gestão, a falar assim, não, esse ano a gente vai aumentar 60% as nossas vendas, porque a gente precisa fazer alguns investimentos, aumentar prédio, abrir uma filial, aumentar estoque, comprar um carro novo. Aí lá o gestor arruma um motivo e chega no time e fala, agora a meta é 50% maior esse ano. Parece nem aquela historinha, né? Chegou na meta, agora vamos dobrar a meta. Ou seja, você coloca uma meta que não é atingível pelo teu time comercial, você não sabe se dá para fazer aquilo que você nunca fez antes, não tá com base em números anteriores, não tá com base em fatores anteriores, não tá dentro de um percentual de crescimento médio dos últimos anos. Você vai lá, simplesmente coloca um número qualquer, joga o número lá para cima que você precisa faturar mais e você fala pro teu time assim, precisa vender mais. Aí você acha que só contratar mais vendedor também já vai vender mais, contrata mais 1, 2, 3 vendedores e fala, vamos bater a meta. Então você coloca uma meta que é inatingível, não explica como vai fazer para bater a meta e acha que o time vai bater. O time não vai bater. E o pior de tudo, você vai frustrar teu time e às vezes você vai perder teus melhores vendedores. Porque se o time não bate a meta, não recebe o bônus, não recebe lá o super bônus, uma comissão diferenciada, às vezes a pessoa não bate a meta, não tem nem comissão, tem só o fixo. Então o que acontece? Você coloca uma meta que não dá para atingir, teu time não atinge, ele vai desmotivar. E daqui a pouco, ele não vai se esforçar, porque ele sabe que não dá para bater aquela meta que você colocou. Então o primeiro erro é fazer uma meta inatingível. Qual que seria o jeito certo de fazer?
Seria você traçar uma meta primeiro com dados naquilo que já aconteceu. Ó, o Juvan, legal. Ô, Juvan, seja bem-vindo. O Juvan, experiência tremenda na área de vendas, na área de gestão de vendas. Conheço o Juvan há muitos anos, já liderou times gigantescos aí. Ele coloca assim, ó, é o que mais acontece com as empresas. É verdade, Juvan. O pessoal está colocando meta que não dá para bater e acha que o time tem que fazer mágica. Então, qual que seria a forma correta? Primeiro ponto, analisa, se você vai fazer uma meta para o ano, olha para os anos anteriores e vê qual foi a taxa de crescimento da tua empresa. Às vezes ela nem cresceu. Se a tua empresa cresceu 5% de um ano para o outro, por que você vai pôr uma meta de 30%, 40% a mais? Você pode pôr uma meta um pouco acima do ano anterior, faz sentido, mas esse percentual que você vai colocar acima tem que ser um percentual atingível. Não pode ser um percentual atingível com os pés nas costas, como dizia meu pai. Boa noite, Denilson, lá de Sangapuitã, seja bem-vindo. Então não pode ser uma meta que você atinge com o pé nas costas, ou seja, facinho. Tem que ser uma meta que vai trazer um certo desafio para o time, mas tem que ser possível atingir. Se ele se dedicar, se ele se desafiar, tem que ser possível atingir. Então você olha para os números anteriores, analisa quanto a empresa vem crescendo nos últimos anos, e aí você estabelece uma meta para esse ano, pouca coisa superior ao ano passado. A não ser que o teu time tenha mudado muito, tenha aumentado muito, você tenha investido muito nele, e você consiga fazer uma meta com base em número de vendedores. Então aí você vai fazer uma análise individual. Quanto cada vendedor vende em média, quanto você acredita que esse vendedor pode aumentar esse ano dentro daquilo que você vai trazer de possibilidades e ferramentas para ele, e aí você soma a meta desse time que você tem agora e estabelece a meta da empresa. Porque também não faz sentido, se você tinha 5 vendedores, agora você tem 10, colocar a mesma meta do ano passado. Aí vale a pena você olhar por vendedor qual é a performance dele, os números que você tem dele. Em cima disso você faz por vendedor e aí você coloca isso dentro de uma somatória para a empresa. Ó, o Juvan colocou assim, ó, alguns titulares acham que essa é a solução, ir contratando colaborador e onerando a folha de pagamentos e obtivendo para obter os resultados esperados, mas não é. Não é. Você tem que olhar para o mercado que você está, para o tamanho da fatia desse mercado, para os concorrentes, para o teu preço. Você tem que olhar se você é competitivo ou não. Não adianta você pôr mais vendedores e achar que vai vender mais. Às vezes não vai vender mais. E aí você vai olhar como gestor. Ontem nós tivemos uma aula aqui no Método Gen, na turma 5 presencial, onde nós falamos de gestão de produtos e aí nós falamos de análise de concorrência. Se eu não olhar para a concorrência, se eu não olhar para o mercado, para depois eu tomar as minhas decisões, eu vou tomar a decisão com base no achismo. Então, o jeito errado é colocar uma meta que é inatingível, que você tirou da cabeça. O jeito certo é analisar os dados anteriores, traçar o quanto é possível crescer a partir desses dados anteriores, seja de forma individual para o vendedor ou seja para o time todo, e aí sim estabelecer uma meta. E aí você vai quebrar essa meta dentro do ano. Quebro ela em valores iguais? Não, porque existe sazonalidade. Para alguns setores tem período que você vende mais, tem períodos que você vende menos. Então você precisa fazer uma meta considerando a sazonalidade do teu setor, da tua empresa. Se janeiro você vende mais, ótimo, se dezembro você vende menos, então você tem que considerar isso. E aí, não adianta só dividir a meta em valores iguais se existe sazonalidade no ramo que você está, no setor que você está. Então, o primeiro jeito errado aí, o primeiro erro mais comum é metas inatingíveis. O segundo erro que eu percebo muito dos gestores aí em relação à gestão comercial é sobrecarregar o vendedor. Ou seja, você coloca várias funções para o vendedor e você tira o foco do vendedor naquilo que era o mais importante. Então, o vendedor ele prospecta, ele qualifica, ele apresenta, ele faz o contrato e em alguns casos ele implanta o serviço ou o produto, entrega. Então, se você sobrecarrega o teu time, o teu vendedor aí, do seu departamento comercial, se você sobrecarrega ele, muitas vezes ele não vai estar performando porque ele está usando o tempo dele para coisas que ele não deveria usar. E aí eu conversei recentemente, eu fui fazer uma mentoria para um aluno que está no Método Gen, ele falou assim, olha, eu estou com um desafio muito grande, porque está vindo os leads, aí o vendedor esquece de ligar para o lead, aí ele conversa com o lead, esquece de retornar. Eu falei, cara, mas... E o vendedor não lança no CRM, e a gente começou a conversar, eu falei, cara, eu vou te falar como que eu resolvi isso aqui na minha empresa de tecnologia.
né? O meu vendedor é muito bom em apresentar e fechar. Eu ouvi uma vez um termo de um amigo meu que é da área de tecnologia também, ele falou assim, meu vendedor é um sniper. Cara, você preparou a arma, colocou na frente dele, ele faz um pequeno ajuste, atira e é matador. Às vezes a gente chega a ter taxa de conversão acima de 50%, ou seja, de cada 2 que ele apresenta, 1 ele fecha. Então, se o lead veio bem qualificado, é matador, mas às vezes 50%, 60% de taxa de conversão. Se eu pego esse vendedor, que é muito bom apresentando e fechando, e coloco ele para fazer um monte de serviço, fazer prospecção, bater lista, fazer ligação fria, visitar cliente, preparar contrato, às vezes ele passa mais tempo fazendo outros serviços burocráticos do que realmente fazendo aquilo que vai trazer resultado para o negócio, sobrecarrego ele não bate a meta. Então, pergunte-se, será que o meu vendedor não está sobrecarregado? Será que eu não posso ter alguém muito mais barato que o meu vendedor para ajudar o vendedor? Um assistente, um pré-vendedor, alguém que vai só fazer qualificação, alguém que vai fazer só ligação? Um SDR, como a gente chama dentro dessas funções do departamento? Um pré-vendedor? Às vezes faz muito mais sentido você ter alguém menos qualificado, uma mão de obra mais barata, que você treina para fazer uma coisa bem pontual, operacional, e o vendedor focar naquilo que ele é bom, apresentar e fechar, apresentar e fechar. Então, sobrecarregar o vendedor é um outro erro muito comum na gestão das vendas. Às vezes você tem 4 vendedores ótimos, mas estão sobrecarregados. Aí você contrata um assistente ou uma assistente para os 4. Você tira aí o peso das costas deles, eles vão performar muito mais porque eles vão estar focados naquilo. Puxa, meu vendedor tem um problema de lembrar das coisas desorganizadas. Gente, eu sou vendedor. Eu conheço bem, mas bem essa galera das vendas aí, porque eu trabalhei muitos anos no departamento comercial das minhas empresas. Teve um momento da empresa de tecnologia que a empresa ficou rodando e eu saí só para vender. Pegava o carro e saía para vender. E aí eu e mais uma outra pessoa junto comigo. E a gente batia estados. Então, não é todo vendedor que tem perfil analítico, que é o perfil organizado, lança tudo, coloca na agenda, lembra de retornar. Não é todo vendedor que tem essa capacidade. Tem vendedor que ele é muito bom em apresentar e fechar, mas ele é super desorganizado. Aí às vezes você está ali, pressionando o teu vendedor para ele vender mais, para ele lançar no sistema, para ele preparar contrato, para ele ligar para cliente, para ele lembrar. E aí ele fica todo perdido e não faz o que tinha que fazer bem feito. Então, nesse caso, às vezes você faz um cálculo. Puxa, 3 vendedores bons, se eles focarem só no que é bom, eu vou pôr ali um assistente que vai organizar a vida deles. E aí eu vou contratar uma pessoa, a gente ensina isso no método GEM. No processo da contratação, você tem que traçar o perfil comportamental e contratar direcionado. Então, eu vou contratar alguém mais analítico, mais padrão conforme lá do DISC ou analítico do DISC, para poder organizar o departamento. Então, se o vendedor conversou com um cliente, mandou proposta, essa pessoa fala assim, e aí, falou com fulano? Falei, então peraí, deixa eu lançar aqui, vai, lança no sistema. Que dia que você ficou de retornar para ele? Fiquei de retornar para ele daqui 5 dias. Essa pessoa vai lá no CRM, coloca a data de retorno. Daqui 5 dias, essa pessoa cobra o vendedor. Tem que ligar para fulano hoje, até o fim do dia eu preciso de uma resposta para lançar no CRM. Coloca essa pessoa no teu time comercial só para fazer assistência de vendas, paga uma pequena parte da comissão para ela, porque ela é uma mão de obra mais barata, menos qualificada, então incentiva ela com comissão. Coloca um pequeno percentual da comissão para assistente, para o assistente, para o pré-vendedor. Paga por apresentação que ela conseguir para o teu vendedor. Então você começa a dar metas para ela onde ela vai organizar o seu departamento. Olha aí, a Célia acabou de entrar aí, seja bem-vinda, Célia. Célia é uma parceiraça nossa do Método GEM, é instrutora também no treinamento GEM Core junto conosco, está nos apoiando nas turmas do Método GEM e ela é especialista em recursos humanos, tá? A Célia já implantou RH aqui de grandes empresas da nossa região, tem mais de 15 anos, sei lá, de experiência nessa área, veio de Curitiba para cá, dentro dessa área. Ela falou assim, se precisar de consultoria para contratar um vendedor, a empresa dela, está à disposição. A Célia vai estar conosco, inclusive amanhã no workshop, empresa 10X vai estar lá conosco no time de apoio aí, vocês vão poder conhecer ela aí presencialmente. Então, contrata alguém que tenha perfil e coloca para organizar, e aí você vai tirar essa sobrecarga, que é o segundo erro mais comum dos gestores em relação à gestão das vendas. Terceiro erro, estamos partindo para o final já, hein? Terceiro erro mais comum nosso como gestor em relação à gestão das vendas.
não ter um processo padronizado dentro do nosso departamento comercial. E aí você tem aquele departamento comercial que cada um faz de um jeito. Cada apresentação é de uma maneira totalmente diferente, não tem um processo, não tem padrão, não tem metodologia. Aí você fica dependendo da sorte de contratar um bom vendedor. Se você tem processo, se você tem metodologia dentro do departamento comercial, o que você ganha com isso? Você padroniza o teu time comercial para que eles sigam o mesmo processo. Então eles vão apresentar da mesma maneira, qualificar da mesma maneira, montar a proposta da mesma maneira, lançar um sistema da mesma maneira. Isso é um processo. Ter etapas bem definidas e o time seguir. Então é erro nosso, enquanto gestor, enquanto donos dos negócios, não estabelecer um processo para o departamento comercial e treinar o time para seguir. Não ter um processo vai fazer cada hora fazer de uma maneira diferente, fazer você ser refém de vendedores bons, porque os vendedores que não são tão bons não ficam bons porque não tem processo para eles seguirem, então eles fazem do jeito deles. E tem o pior de tudo, você não tem como fazer ajustes para tentar atingir a meta, porque se você não tem processo, onde é que você ajusta? Aí você fica ali, como a maioria dos empresários, só cobrando o vendedor para vender mais. Mas quando você tem um processo, o processo te traz números, te traz indicadores. E esses indicadores te dão a possibilidade de fazer ajuste no departamento, no processo, nas etapas, para conseguir alcançar as metas ou para conseguir ajustar para ter uma performance melhor. Então esse é o terceiro erro mais comum na gestão das vendas, não ter um processo padronizado. E aí, gente, eu não vou nem seguir na sequência, eu vou puxar um último aqui, porque eu falei que ia falar 4 ou 5 dos 9 que eu explico no método. Esse daqui, se tiver vendedor me assistindo, não vai gostar do que eu vou falar agora, tá? Eu tenho certeza disso. Mas é um erro do teu gestor se ele deixou você fazer isso, tá? Um erro crucial do gestor é deixar o vendedor utilizar linha particular. Pensa aí, gestor, se você comete esse erro. Ah, Rony, mas ele já está comigo há tanto tempo, já usa a linha há tanto tempo. Como é que eu vou chegar nele agora e falar que eu preciso tirar a linha? Ele não pode usar mais a linha particular. Deixa eu te fazer uma pergunta aí, gestor, você que está me ouvindo agora. Quem que é o dono dessa empresa aí? É o vendedor ou é você? Quem que estabelece os processos que tem que ser seguidos nessa empresa? Porque se você não tem coragem de chegar no teu vendedor e falar que daqui para frente vai mudar, você é refém do teu time. Aí você vai precisar aprender a fazer gestão de pessoas. Você está refém do teu time. Você não está liderando esse negócio. Esse erro é fatal. Se você tem vendedor que prospecta, que responde leads que estão vindo para ele pela internet, de onde quer que seja, tudo no WhatsApp particular dele, você não tem controle sobre nada. Você não pode visualizar essas mensagens pela questão da Lei Geral de Proteção de Dados e pela questão da privacidade. O número é dele, você não pode pedir para ver o WhatsApp dele. Se essa pessoa fica doente, como é que você transfere esses atendimentos para outro vendedor? Se a pessoa morre, como é que você tem acesso a tudo que ele fazia? Se essa pessoa sai da empresa, como é que você entra em contato com as pessoas que ele estava fazendo? Principalmente se você não implantou ferramenta igual um CRM e o vendedor não... Ou você tinha CRM e o vendedor não lançava. Então se você deixa o teu vendedor com a linha particular, você é refém dele. Você é refém dele. Então isso é o jeito errado. Qual que é a forma correta? Se você cometeu esse erro como gestor e permitiu que o vendedor usasse uma linha particular, você vai comprar uma linha, não precisa ser corporativa. Se você não, eu vou ter que assinar uma linha corporativa. Não, compra lá um chip pré-pago. Põe no teu CPF como dono da empresa, não tem problema. Mas compra uma linha e você vai chegar no teu vendedor e falar assim, a gente vai fazer um processo de transição. Nós não vamos mais atender no celular particular a partir da data tal. Então nós vamos ter tanto tempo. Aí você estabelece o tempo que você acredita que é o necessário. 15 dias, 30 dias.
Nós estamos em tanto tempo para transicionar. E você vai entregar uma linha e um celular para esse teu vendedor. Uma linha e um celular. Você não vai deixar ele usar o celular dele. Por quê? Porque se você precisar, numa situação de emergência, fazer uma demissão desse vendedor, é só você falar assim, devolve o aparelho. Acabou. Tá tudo ali. Com o celular e a linha da empresa, você vai conectar esse WhatsApp em um dos computadores da empresa e você vai ter acesso a tudo que ele conversa ao momento que for necessário. Você tem uma dúvida, abre o WhatsApp lá. Ah, mas aí desconectou, você vai falar para ele, ó, tô conectando aqui, vai chegar um código no celular, manda para mim esse código que eu vou conectar aqui no web WhatsApp. E aí você vai auditar as conversas com quem ele falou por último. De repente alguém falou, eu mandei uma mensagem e não me responderam. Você vai entrar, vai dar uma olhada que dia que mandaram a mensagem, se realmente não responderam. Então, você vai passar a ter um controle que você não tinha antes. Se o vendedor sair, você pega a linha de volta, pega o celular de volta, passa para o outro vendedor, simplesmente comunica os clientes que essa pessoa não faz mais parte do quadro de funcionários e quem vai atender agora é fulano e vida que segue, gente. Ah, Rony, mas aí o vendedor vai achar que eu estou desconfiando dele. Gente, o que ele vai achar não importa. O que importa é você estar refém dele. Você, gestor, dono do negócio, refém do vendedor. Ah, mas ele vai sair da empresa por causa disso. Então ele não está na cultura da empresa. Então você realmente precisa encontrar outro vendedor para substituir ele o mais rápido possível. Porque se o seu vendedor sair da empresa porque você falou que ele não vai usar mais a linha particular, é porque ele tem segundas intenções. E se ele não tem o perfil para trabalhar com você. Ele não entende a importância disso para a empresa. Talvez ele não tenha segundas intenções, mas ele não entende a importância disso para a empresa. Então, como é que você segura alguém no teu time que está jogando contra as mudanças que você está trazendo para melhorar a empresa, para o controle, para os processos, para a gestão? Então, você não pode ser refém de vendedor com linha particular. Então, esse quarto erro aqui, para mim, é um dos piores erros que nós, donos de empresas, cometemos. Eu já cometi esse erro. Eu já fiz isso. E um dia eu falei, não dá mais, eu vou ter que mudar. Eu cheguei, joguei limpo, falei, cara, não dá, a gente vai precisar resolver. Se acontecer qualquer coisa com você, a gente está refém do teu número. Se você perder esse número, aí teve uma situação na outra empresa que a gente trabalhava que a pessoa perdeu o número. Não renovou lá, era um chip pré-pago. Esqueceu de pôr os créditos, perdeu o número. E aí, o que você faz? Começa do zero. Lá vai procurar, mensagem a mensagem, ligar com outro número. Então, a gente vai assumir daqui para frente, quem vai pagar a linha somos nós, a responsabilidade da empresa, a linha da empresa, a responsabilidade da empresa, o celular da empresa, e daqui para frente qualquer mensagem tem que ser trocada nesse número. Quem trabalha comigo sabe disso. No método GEM, tem uma pessoa que está trabalhando comigo no comercial, está no contrato dela. Se ela conversar particular, no número particular com clientes que nós estamos trabalhando, prospectando, é causa para rescisão de contrato de trabalho. Está no contrato. Está lá. Se for constatada a utilização de número particular para comunicação com os clientes da empresa, rescisão do contrato. Então, eu deixo claro no primeiro dia. Alguém me ensinou um dia assim, se o casamento começasse já negociando o divórcio, não tinha tanto problema na justiça depois. Então, cara, nós vamos começar a trabalhar junto, vamos. Tem algumas regras que para mim são indispensáveis. Uma delas é somente o número da empresa, em hipótese alguma, comunicação pelo número particular. Ponto. Celular da empresa. O celular é rastreado. Então, se fora do horário comercial, você não quer saber, se você não quer que você saiba onde eu estou, onde você está nesse momento, desliga o celular e deixa guardado em casa. Não leve ele junto. Se levar ele junto, eu posso saber onde você está, porque o celular é rastreado. Por que o celular é rastreado? Para segurança minha. Para segurança do equipamento, do aparelho, que não é um aparelho barato. Se acontecer de você perder, de roubar, eu tenho como acionar. Então, celular rastreado e número da empresa. Simples assim. Só que isso está claro desde o primeiro dia. Ah, Rony, mas o meu vendedor não estava acostumado com isso. Então você vai chegar nele e falar, a gente está implantando novos processos. E você não vai mentir o que eu vou te explicar aqui agora. Pela LGPD, eu não posso deixar você ter acesso aos dados dos nossos clientes em número particular. Então tem que ser em números oficiais da empresa. Então você tem a Lei Geral de Proteção de Dados que te dá embasamento para isso.
Agora, recentemente, todo o nosso time está assinando um novo contrato de trabalho que foi refeito a partir da LGPD. Nós contratamos um advogado só para refazer os contratos de trabalho da empresa dentro das normas da LGPD. A gente treinou todo o time dentro das normas da LGPD. E um dos pontos é a questão dos dados dos clientes. Então, se você deixa o vendedor com linha particular, é um erro muito grande como gestor, como dono do negócio. E o último erro, deixa eu selecionar mais um aqui dos novos, o último erro, eu vou pegar esse aqui, ó. O último erro que eu vejo acontecer frequentemente, que nós empresários fazemos aí em relação à gestão das vendas, é promover vendedor a gerente de vendas só porque é um bom vendedor. Esse erro também é fatal. Aí você pega o seu melhor vendedor e fala assim, mas é o melhor. Então eu vou promover ele a gerente, ele vai ganhar mais, vai ter comissão sobre todo mundo e ainda vai treinar o meu time. Aí você perde um excelente vendedor e ganha um péssimo gerente. E aí você não tem opção. A única opção que você tem, se você descobrir que você errou feio nisso, é mandar o teu gerente embora. E eu vi isso acontecer várias vezes. Mas várias vezes. Tanto entre depoimentos dos meus alunos de falar, já fiz isso e, nossa, deu muito problema, quanto de amigos empresários, de mentorados que eu tive. De falar, cara, isso eu fiz e, nossa, me arrependi muito. Perdi um excelente vendedor porque eu tentei transformar ele em gerente. Então, esse é um erro crucial. Você não pode levar alguém para uma posição de liderança, pensando agora em gestão do time comercial, você não pode tirar um vendedor só porque ele é bom e colocar ele numa posição de liderança. Alguém para ir para uma posição de liderança, ele precisa ter as características e comportamentos para ser um líder. E ele precisa ser treinado antes de ir para essa posição. E ele só deve ir para essa posição quando você tiver certeza que após o treinamento ele está pronto, ou pelo menos demonstra ter capacidade para se tornar um bom líder. Se você não fez isso, não pega o seu melhor vendedor e coloca como gerente de vendas, porque você vai perder seu melhor vendedor e vai ganhar um péssimo gerente. Eu explico na sessão de gestão de vendas, né, até o que a Célia falava agora há pouco aqui. Se existe um padrão comportamental, que é um padrão talvez mais agressivo, que para você talvez seja ideal para a área comercial. Então, pensando lá dentro dos comportamentos do DISC, a gente explica isso na sessão de gestão de vendas e no treinamento de comportamento também, o GenCore, pensando ali dentro do DISC, talvez você chegue à conclusão que para você, para a tua área, um bom vendedor tem que ser mais dominante. E o que é um padrão mais dominante? É uma pessoa mais agressiva, faca na caveira, que não tem desculpa, que não dá desculpa, que vai para cima das metas, que é orientada a resultado. Aí você vai lá, contrata uma pessoa que tem esse padrão, treina ela vira uma vendedora, um vendedor ali sagaz, com bons resultados. Aí ela vai batendo meta e fala assim, pronto, achei meu gerente, porque agora ele vai treinar todo mundo igual. Aí você pega alguém extremamente dominante, faca na caveira, que não aceita desculpa e coloca para liderar o time. O que ele vai fazer com o time? Porrada. Vai pra cima, tem que dar resultado, se vira, dá seus pulos. E aí às vezes você tem lá no meio vendedores que não são tão dominantes, que aí na pressão não vai caminhar, e às vezes vão ter dominantes que vai começar a dar choque, né? Vai sair faísca. Por quê? Porque o perfil daquele vendedor não era um perfil para liderar. Não estou dizendo que um dominante não pode ser líder, não é isso. Tá? O meu perfil é dominante analítico. Eu não tenho problema em liderar pessoas, mas você tem que ser um perfil trabalhado, você tem que ser uma pessoa trabalhada, você tem que investir em treinamento, você precisa ter acompanhamento dessa pessoa, mentorias. Aí sim, puxa, ele é um dominante, mas é um dominante bem trabalhado, ele se prepara para ser líder. Agora, você só pegar ele e colocar na posição de liderança porque é um excelente vendedor, você vai perder seu melhor vendedor, melhor vendedora. Então, esse é o quinto erro mais comum que nós, empresários, cometemos na hora de fazer a gestão das vendas. O correto era formar um gerente. Às vezes, gente, os melhores gerentes de vendas nem eram vendedores. Eram pessoas boas em processos, em acompanhamento de time, de pessoas. E às vezes são excelentes vendedores. Seguem o processo, seguem o método, acompanham o time, cobra resultado, treina muitas vezes. Mas se ele não é um vendedor, ele tem como treinar a técnica de venda. Você não precisa fazer seu gerente treinar seu time. Você pode trazer
outras empresas, outras pessoas para treinar teu time. E aí você não comete esse erro aqui, você não precisa cometer esse erro, você mantém seus melhores vendedores. E às vezes o vendedor na gerência, ele desmotiva, porque ele não está conseguindo resultado, daqui a pouco ele pede para sair, você perde um excelente funcionário, porque está na posição errada, o tal da pessoa certa no lugar errado, que a gente explica em gestão de pessoas também. Tá? Então, os 5 erros que nós vimos aqui, só recapitulando: metas inatingíveis, sobrecarregar o vendedor com outras funções, não ter um processo, uma metodologia, um padrão, promover vendedor a gerente, deixar vendedor com linha particular para atender clientes. São os 5 principais erros. Tem quase 10 aqui que a gente trabalha no método GEM, mas nessa noite eu elenquei aqui esses 5 principais erros. Se você está assistindo agora, talvez já gravada, não passou pelo ao vivo, deixa aí nos comentários. Eu vou deixar esse vídeo salvo, se tudo der certo vai ficar salvo. Deixa aí nos comentários quais desses 5 erros você comete aí como gestor, como gestora. Pensando aí na gestão dos teus negócios, olhando para a gestão de vendas, qual desses 5 erros você comete? Estabeleceu metas inatingíveis para o time, sobrecarrega o teu vendedor e está exigindo dele, ele não tem tempo para fazer o que tem que fazer, não tem processo nem metodologia, promoveu já um vendedor a gerente, agora tem um péssimo gerente, ou já fez isso no passado, e deixa o vendedor com linha particular, não tem um controle do que está acontecendo. E aí, gente, tem outros erros, mas aí a gente vê isso dentro do método GEM, tá? O método GEM é um método de gestão estratégica para negócios. Quem pode fazer o método GEM? Donos e donas de empresas, ou pessoas que estão numa posição de gestão, tocando um negócio para alguém. Ah, mas se você estiver começando agora, eu posso? Pode, mas aí você vai ter que estar ciente de que talvez algumas coisas que nós vamos te ensinar você ainda não vai pôr em prática, mas você já vai entender para quando isso acontecer. Eu tive vários casos como esse de pessoas que estavam abrindo o negócio, nem funcionário tinha ainda, e fizeram o método e deu super certo. E quando terminaram o método já tinham funcionários, inclusive. Eu tenho um caso da Maíra, do laboratório, da MV Laboratório, que quando ela entrou no método era só ela dentro do laboratório e ainda trabalhava numa outra empresa. Quando ela terminou o método, ela já não estava nem trabalhando em outra empresa, estava 100% na empresa dela e tinha 2 pessoas trabalhando para ela. Ela fala disso, inclusive, na última sessão. Então, eu tenho casos de pessoas que entraram e nem funcionários tinham, ainda estavam no negócio no estágio inicial e deu super certo. E também tem o caso de pessoas que já tinham 200 funcionários, 300 funcionários, 50 funcionários e também deu certo. Então, para fazer o método GEM, você precisa ter um negócio de alguma maneira ou trabalhar para alguém e estar numa posição de gestão. Tá? Existem 2 formatos do método GEM. O formato presencial, que acontece aqui na região de Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí esse é um formato onde a gente tem uma imersão de 4 dias, depois 8 semanas, uma vez por semana, em sala de aula e depois outra imersão para fechar, totalizando 16 sessões de 4 horas, ou seja, 64 horas de conteúdo, onde a gente trabalha as 9 bases de gestão, com o alvo principal de trazer, ensinar os donos de empresas a sair do operacional e ir para uma posição mais estratégica, e estruturar a empresa para ela ser mais lucrativa e mais autossuficiente. E o segundo formato, que vai ser inaugurado agora final de março, início de abril, que é o formato online, que nós vamos trazer todas essas bases, todas essas ferramentas, todos esses processos com treinamento online. E aí você pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, vai poder treinar conosco e fazer o método GEM. E aí nesse formato vai ter aula gravada e vai ter mentoria ao vivo. Aí nós vamos cair juntos 3 meses em mentorias ao vivo, trabalhando essas 9 bases, tirando as dúvidas dos alunos, discutindo o negócio, discutindo gestão durante aí praticamente 3 meses, tá? Então em breve a gente vai trazer mais detalhes. Então agradeço demais quem esteve conosco até agora, quem está assistindo essa live aqui já no formato gravado, depois do ao vivo. Foi mais uma live da série As Bases da Gestão e eu retorno na próxima semana com mais 2 lives onde nós vamos avançar dentro dessas bases da gestão. O que é importante para você conseguir sair do operacional e se tornar um líder estratégico e construir uma empresa autossuficiente e lucrativa. Então, obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe sempre e se Ele assim nos permitir, nos vemos em breve. Muito obrigado, galera.